ROI básica. É uma formulação de um filósofo inglês da filosofia da ciência, que acredito que é bastante compatível com a do Lukács, só que eu vou usar a do Bhaskara porque eu acho que ele usa termos que deixam esse problema específico mais explícito. Okay? Eu vou pegar essa formulação que o Bhaskara diz, esse tipo de estrutura, acredito eu, de estrutura que estava no Marx. Como é que o ROI Bhaskara concebe, e ele diz que o Marx faz a mesma coisa, essa relação indivíduo-sociedade? Bom, eu citei fiz referência a isso agora há pouco, a relação indivíduo-sociedade não é à toa. Primeiro, quando você vai investigar a realidade, sempre acaba, as teorias podem cair sempre num polo ou outro, ou dar uma ênfase no caráter autônomo das estruturas sociais, ou dar uma ênfase na ação individual. Bom, só que todas essas teorias, nenhuma dessas teorias é pura nesse sentido. Não existem estruturas sociais, só indivíduos. Ou não existe agir livre, só existem estruturas sociais. Todas as teorias têm que buscar, têm que fazer referência aos dois termos, porque os dois termos, acho difícil que alguém negue que um dos polos não exista. Ou melhor, acho difícil que alguém negue a existência de um dos polos. Uns dão ênfase mais em um polo, outros dão ênfase no outro, mas todos têm que fazer referência aos dois. Porque, assim, dizer que não existe liberdade individual é um tanto difícil. Você dá para dizer que a liberdade é bastante limitada, mas dizer que ela é inexistente é uma afirmação um tanto forte. Eu, pelo menos, conheço alguém que tenha feito isso. No debate, vou poder ouvir os demais, assim, se tem algum exemplo para dar. Mas, enfim, diz o Bhaskara, como é que o Marx concebe a relação indivíduo-sociedade? Agora o Bhaskara botando nos termos dele e fala porque ele está dando resposta para o problema de filosofia da ciência. Bom, existe um caráter prático dependente das estruturas sociais. Então, o que ele está chamando de caráter prático dependente das estruturas sociais? Ele concebe o seguinte, ele diz o seguinte: bom, moeda, dinheiro é uma estrutura social. Você tem que ganhar dinheiro para poder viver em sociedade. Essa é uma sociedade que as relações se passam pelo âmbito monetário. Ok, só que essas estruturas sociais, como o dinheiro, requerem práticas dos indivíduos que as reproduzam. Por exemplo, a lógica monetária, o exemplo é muito porque é muito de economia. A lógica monetária depende da circulação de moeda, certo? Depende do volume de trocas que as pessoas fazem com aquele dinheiro. Se as pessoas trocam dinheiro mais rapidamente, isso muda a dinâmica monetária, muda a base monetária, gera alterações. Então, como os indivíduos realizam suas práticas, isso tem influência nas estruturas sociais. Uma língua, por exemplo, tem que ser falada para se reproduzir como estrutura social. Se ela deixa de ser falada, deixa de ser uma estrutura social. Vira uma língua morta, como é o latim, que é uma coisa que serve para a academia, serve para os acadêmicos, em determinados âmbitos, mas não é uma língua que é prática social. O que o Bhaskara está dizendo? Estruturas sociais, elas dependem de práticas para existirem. Se não há práticas que reproduzam determinada estrutura social, essas estruturas entram em colapso ou deixam de existir. Esse é o meu elemento. Bom, imagino que eu tenho menos de 20. Concentrado aqui, 24. Então, 22. Ok. Bom, além disso, diz o Bhaskara, existe um caráter teórico dependente das práticas. Teórico dependente das práticas. O que seria isso? Assim, as práticas, nossas práticas, dependem de uma teoria prévia.
Um ato hiper simples, como pegar um ônibus, depende de uma teoria prévia. Não dá para explicar para um cara da Idade Média o que é pegar um ônibus. Porque pegar um ônibus, que é um ato super simples, requer uma ideia sobre uma relação monetária, porque você paga a passagem, uma ideia sobre estrutura de transporte urbano, transporte coletivo, etc. Então, atos hiper simples do nosso cotidiano requerem teorias prévias. É claro que quando você vai pegar um ônibus, você não pensa nisso tudo, mas você foi ensinado, aprendeu aquele tipo de prática, e aquilo se torna uma prática automática. Mas é uma prática orientada para uma teoria. É implícito, é não consciente, não é remetido à consciência diariamente, no nosso cotidiano, mas é uma teoria que orienta a nossa prática, implícito ou explicitamente. Ok? Então, assim, estruturas têm um caráter prático dependente, dependem de práticas. As práticas, por sua vez, dependem de uma teoria. Resultado disso: caráter teórico dependente das estruturas sociais. Vejam, se a gente toma isso daqui como verdadeiro e isso daqui como verdadeiro, detalhando, se a gente toma como verdade que as estruturas sociais dependem de práticas e que essas práticas dependem de teorias, estruturas sociais dependem de teorias para existir. Então, a nossa concepção sobre como é o mundo não é desconectada de como o mundo é. Tá claro? Então, só puxando essa seta daqui para cá. Então, se é verdadeiro que estruturas dependem de práticas e práticas dependem de teorias, as estruturas dependem de teorias. Nossas teorias, então, elas não são, ou melhor, nossas teorias não são completamente desconectadas. A realidade depende de teorias para existir. Aqui, aparentemente, ou posso, efetivamente, é difícil não escorregar nessa coisa, posso estar dando um tiro no pé. Afinal de contas, a ideologia alemã, frase super conhecida, é que a realidade determina a consciência. Aqui, eu estou fazendo um raciocínio invertido. Estou dizendo assim, a realidade depende de teorias prévias. Bom, vamos lá. Como eu estou dizendo, é muito fácil escorregar nessa daqui. Vamos ver como é que eu me saio dessa. Então, porque quando está na tese, assim, você vai e erra um negócio, você reescreve, mexe e tal, aí você vai chegando uma forma lá. Quando você vai falar, essas coisas têm tantas complicações que às vezes você escorrega, mesmo tendo escrito sobre aquilo. Vamos lá. Qual que é o resultado disso daqui? Aí eu vou agora a Débora enfatizou o cara tem a determinação material. Agora eu vou enfatizar a parcela ideal. Qual que é o resultado disso daqui? Disso tudo aqui, qual que é a implicação para o método de análise? Implicação. Teorias falsas. Veja, assim, eu estou dizendo que a realidade social não depende das teorias que se tem sobre ela. Se existem, então, se os agentes são informados por teorias que a crítica demonstrem falsas, ou seja, eu realizo uma crítica lógico-gnoseológica e demonstro a falsidade da teoria, se a crítica é demonstrada falsa, mas mesmo assim é amplamente difundida, as pessoas orientam suas práticas por elas, a teoria não pode ser simplesmente descartada como falsa. Ela tem alguma efetividade na realidade. Se a realidade, as estruturas sociais estão conectadas com as teorias que nós temos sobre elas, se nós somos orientados por teorias falsas, essas teorias falsas têm efetividade real, mesmo que falsas.
teorias falsas. Portanto, teorias falsas, quando socialmente difundidas, são necessárias a estruturas sociais reais. O professor Mário Dwyer, assim, referência para mim, para o Maracajaro, e está sempre se tornando referência para alguns dos nossos alunos aqui, chama isso de falso socialmente necessário. Voltando para a ideologia alemã, por que não criticar um Zé Mané qualquer? Por que criticar aqueles idealistas? Se o Marx tem essa concepção de crítica ontológica, ele está investigando aquelas teorias, não porque elas são, ele viu umas teorias incoerentes e está criticando aquilo. Ele escolhe aquilo porque aquilo para ele é um falso, só que é um falso socialmente necessário a determinada configuração social. Eu poderia ter procurado as passagens, mas eu não quis sobrecarregar. Isso eu posso mostrar, talvez no... digamos, eu posso pegar o computador e procurar lá, que essas partes eu selecionei. Ele diz o seguinte, sobre o idealismo. O idealismo alemão é uma forma, é um tipo de filosofia que não é só uma filosofia, não é só algo acadêmico. É um tipo de concepção sobre como se estrutura a sociedade. Ele diz, aquela concepção idealista é... botando alguns elementos, ele diz, o idealismo concebe que tudo, que a realidade, ela é uma, é difícil fazer referência a isso. O que ele diz? Essa é um tipo de filosofia, é um tipo de concepção do mundo que cresce num período que há um conflito entre grande burguesia crescente na Alemanha e uma pequena burguesia tradicional que existia lá. Pequena burguesia, o que ele está chamando, é aquele tipo de produção no estilo de corporações de ofício, que é uma coisa que que o cara tem um ofício, tem uma determinada hierarquia e tudo está muito direcionado, tudo muito ligado pessoalmente a ele. Aquele é um tipo de produção muito tradicional. Naquele período na Alemanha, vinha crescendo a grande burguesia industrial, vinha crescendo produção industrial, produção de trens de ferro, por exemplo. E ele diz, começa a haver um conflito entre esses dois grupos. O idealismo, na medida em que usa termos assim, boa vontade, termos em que dá pouca, rejeita rejeita a indústria, rejeita maquinário e valoriza a idealização, a filosofia, diz o Marx, esse é um tipo de concepção adequada àquele tipo de postura conservadora de manutenção da sociedade, como estava ali. Então, assim, eu não vou entrar em muito detalhe nisso, porque assim, a realidade alemã dos anos 40 do século XIX não é tão decisiva, mas ele tem passagens diretas sobre esse tipo de coisa. Aí eu posso retomar aqui no intervalo. Mas ele diz, o idealismo alemão, então, é colocado sob crítica porque é uma concepção de alta difusão e que é uma ideologia, aí que ele usa esse termo ideologia, de um grupo social específico dentro da Alemanha. Ok? Quando ele faz a crítica da economia política no Capital, ele está fazendo crítica de formulações que são socialmente difundidas na sociedade de mercado. Ele diz, tem problemas, essas teorias todas que eu estou investigando, tem problemas, tem incoerência, tem etc. Mas ele está investigando porque a crítica daquelas teorias permite identificar algo realmente existente, do qual emana aquelas teorias. Então veja, formulações da economia política, mesmo que falsas, ou com incoerências, com problemas, elas emergem de condições reais, emergem da prática real. Bom, então veja, na medida que
as estruturas sociais dependem de ideias prévias, não dá para descartar ideias socialmente difundidas como simplesmente falsas. É um falso socialmente necessário a determinadas estruturas. Ok? Então veja, é verdade, estou colocando essa ênfase no ideal, como para a determinada reprodução social são necessárias ideias. Porque se as ideias fossem completamente desprezíveis, nesse sentido, o Marx não gastaria tanto tempo, seria um contrassenso ele ficar gastando tempo com crítica teórica. O real é o determinante. Por que é o determinante no Marx? Agora, tentando desfazer o tiro no pé. Por que o real é o determinante? Porque quando nós nascemos nesse mundo, a realidade está dada para a gente. Nós temos práticas que reproduzem ou transformam a sociedade. Mas no nosso nascimento, essa realidade, que é fruto de práticas passadas, das gerações passadas. Então, para mim, isso que é uma construção da sociedade, para mim, como indivíduo, aparece como um dado. Então para eu viver nesse mundo, e até para transformar esse mundo, eu tenho que ter ideias que signifiquem esse mundo, que mostrem como essa estrutura. Então, a realidade ela é determinante na medida em que o mundo, para nós, indivíduos, aparece como um dado, e nós temos que ter ideias para poder viver nesse mundo. Eu posso fazer crítica das relações monetárias, mas eu vivo em função de relações monetárias, porque é algo imprescindível na vivência desse mundo. Ok? Mas o ideal, a consciência, ela está conectada com a realidade. Quando o Marx faz aqueles passos todos de, primeiro, antes de ter consciência, tem aqueles 4 passos materiais. Primeiro, os homens existem, comem e bebem, tem reprodução biológica. Ele diz, só depois disso ele tem consciência. Essa consciência aparece lá como depois de 4 passos. Primeiro 4 passos materiais, depois a consciência, o ideal. Só que diz o Marx, bom, a consciência, digamos, eu acho que dá para defender o Marx, ela aparece, ao mesmo tempo que ele diz isso, ele diz, bom, desde o início os homens já tinham consciência. Mesmo naquela reprodução material mais básica, aquele homem de relações de produção mais primitivas, ele já tinha consciência. Ele diz, você pode dizer que é um instinto consciente, mas já é consciência. Ele diz que a consciência vem depois, mas ele afirma, já no princípio havia consciência. Essa é, como é que o Bhaskara lê isso? Ele diz, a consciência é um 5º momento em termos lógicos. Tem aqueles 4 passos materiais e o 5º momento lógico é a consciência. Mas em termos cronológicos, essas coisas aparecem simultaneamente. Não dá para imaginar que um homem come e bebe, pronto, esse é o primeiro estágio da humanidade, depois eles se reproduzem, e depois eles vão ter consciência. Eles têm consciência em cada um desses momentos materiais. Só que a nossa consciência é determinada por essa necessidade de reprodução. Ok? É esse tipo de ponte que ele faz. Bom, caminhando para conclusões. Deixa eu ver, estou pensando aqui em pular alguns passos. Bom, esse elemento, além de se conectar com esse do determinação material da consciência, eu tenho que fazer referência também a um elemento que a Débora ressaltou. A inversão na teoria é resultado de uma inversão na realidade. Se eu troco os termos para termos que são de circulação na filosofia contemporânea, essa falsidade dessas teorias é decorrência de necessidades realmente postas. As pessoas se orientam por teorias problemáticas, inconsistentes, porque a realidade demanda esse tipo de teorização para ser reproduzida. Assim, agora, o que dá para tirar de resultado disso? Afinal de contas, eu fiz esse monte de coisas, falei essas coisas todas. Agora, para que ficar usando, ou qual que é o sentido de se usar, de se falar de crítica ontológica e tentar olhar o método do Marx, a investigação do Marx, por esse tipo de lupa? O que isso pode garantir? Primeira coisa que se apresenta, assim, de imediato, limitação da crítica teórica. Se eu digo que o falso é socialmente necessário, apesar de falso, uma primeira coisa que se coloca é: uma teoria não é capaz de dissolver falsas, uma crítica determinada não é capaz de dissolver falsas teorias.
uma crítica que demonstra a falsidade de determinadas concepções é incapaz de dissolver aquelas concepções. Grande exemplo, o Capital é publicado em 1867 e o capitalismo permanece até hoje. É uma teoria belíssima que não dissolveu o conjunto de ideias que se propôs a criticar. Bom, Marx não era ingênuo, ele sabia disso. Esse procedimento de crítica ontológica, a primeira coisa que mostra é limitação da crítica. Agora, se a crítica é tão limitada, por que se fala tanto dela? Se, aliás, são as práticas que reproduzem o mundo, bom, a gente tem que alterar as práticas para alterar o mundo. Tem que haver modificações nas práticas para alterar o material. Ok? O que é força material são as práticas, não as concepções de qualquer tipo que a gente tenha. Só que, como a prática é orientada por teoria, é necessário um tipo de crítica teórica para que nós signifiquemos o mundo de uma outra forma e, portanto, tenhamos práticas que negam esse mundo. Nós temos que ter, então, qual é o papel da crítica? A crítica é limitada. Diz o Marx, a força material não são os filósofos, são os trabalhadores, porque eles que fazem a produção material. Tá, mas qual é o papel da crítica? Por que falar tanto de crítica? Por que falar tanto de teoria? Porque a força material, a prática, melhor, os trabalhadores são a força material porque eles exercem as práticas, que são as práticas decisivas na reprodução de sociedade. Mas como as práticas requerem uma teoria, o que a crítica teórica deve fazer é nos colocar um tipo de teoria que signifique o mundo de maneira a negar esse mundo. Nós temos que ter uma teoria que mostre a falta de sentido de um trabalho que reproduza valor em escala crescente, sem atender às necessidades humanas. Se a crítica teórica consegue estabelecer um conjunto de concepções, de crenças, que se torne dominante na força material, que são os trabalhadores, um tipo de concepção, de crenças, que significa esse mundo, de modo a dizer para eles que não faz sentido um determinado tipo de prática que reproduz valor em escala crescente sem atender necessidades humanas, se a crítica consegue fazer isso, ela já cumpriu o seu papel. E agora, teoricamente informados, a prática pode efetivamente transformar o mundo. O que transforma o mundo não é a teoria, é a prática, mas uma prática que é orientada para a transformação. Eu acho que a crítica ontológica, investigar o Marx por essa lupa, nos possibilita ver tanto esses limites da teoria, lembrando a fala do Maracajá ontem, lembrando os limites da teoria, de maneira a gente não cair num academicismo, num conjunto de estudos que faça crítica pela crítica, mas ao mesmo tempo consegue nos colocar algum cuidado para também não cair num praticismo ou numa prática que a gente acredita que é capaz de transformar tudo, sendo que tudo bem, a prática que transforma, mas a prática orientada por que teoria? Esses limites e potencialidades, e que no final das contas a identificação dos limites é demonstração de potencialidades, eu acho que é isso a crítica ontológica tem a nos oferecer, olhar por essa lupa. Acredito que é isso que o Marx faz. Obrigado. Vamos ver a situação aqui de perguntas e aí provavelmente a gente faz blocos, né? Quem quer fazer pergunta? Fala teu nome, né? Meu nome é Rafael. Rodrigo, queria saber, a partir da sua exposição, você pode usar o CARS, Marx. Qual é o seu nome? Rafael. Para ajudar a analisar isso, você colocou uma coisa que eu sempre me atento muito a isso, a perspectiva teórica e a prática do momento. Eu queria saber se as teorias, ou a teoria pós-moderna, ela está sendo hegemônica, vamos dizer assim, na academia principalmente, a partir da prática de hoje. Eu sou João Paulo de Ciências Sociais. Esse falso socialmente necessário seria a ideologia, né? A concepção
partindo desse pressuposto, há uma separação então entre ideologia e ciência, né? Porque alguns autores mais contemporâneos trabalham com a noção de ideologia, Michel Levy, o Zizek, o Perry Eagleton, trabalham com a noção de ideologia como se não fosse, não houvesse separação nessa distinção de ciência e ideologia, e como se a ideologia, existe uma ideologia dominada, né, como no Gramsci, né, ideologia dominante, ideologia dominada e hegemonia, né? Que existe um espaço de disciplina, não uma separação rígida entre ideologia e ciência. Não sei se essa é a concepção mais ortodoxa do Marx, né, da ideologia alemã. Tem que tomar cuidado com esses diagramas, né? Do modo lá. Depois você comenta isso. Por que não inverter? Por que não falar de caráter estrutural dependente das práticas e caráter prático dependente das teorias? Peraí, Mara. Vamos lá. Caráter. Virando os três. Caráter estrutural dependente Das práticas e caráter prático dependente da teoria. Eu acho que o arsenal foi grande. Estrutural dependente das práticas, só para pegar os seus É termos. o inverso, é o invertido ali. Caráter prático dependente das teorias. Já que você aceitou essa construção do O que Marx. você acha da gente deixar o Rodrigo responder? Porque já são 3 questões. E acho que ele foi orientado por Rodrigo, né? E aí a gente abre de novo. Você acha que consegue matar isso? Bom, matar é fácil. Vamos questão material. Bom, teoria e prática. Vou tentar ser rápido. Aí o Rafael perguntou assim do pós-modernismo. Enfim, eu confesso que eu tenho baixo conhecimento do pós-modernismo. Conheço o que se chama de concepções passadas de pós-moderno dentro da filosofia da ciência. Esse que eu trabalhei mais, que eu tive a maior leitura e tal, que aí eu arrisco responder. O tipo de... Em filosofia da ciência, o tipo de concepção que existe é que, assim, bom, esses fundamentos lógicos que são objeto da crítica, digamos, os fundamentos, a realidade, quando a gente vai investigar a realidade, a gente tem que ter uma ontologia, uma concepção sobre como se estrutura a realidade. Qual que é um dos fundamentos das teorias pós-modernas, pelo menos em filosofia da ciência, mas eu acho que vale para o pós-modernismo em geral, é que uma concepção sobre o mundo confirmada a gente não consegue ter. O que a gente faz é um tipo de concepção que nunca pode ser validada como verdade. Então, o que acontece? Eu digo, essa relação indivíduo-sociedade, por exemplo, qual que é a relação? Eles dizem, a gente não consegue saber, porque o mundo é múltiplo, a gente só conhece fenômenos, como é que a gente vai saber quais são as estruturas subjacentes àquilo ali? Nós não sabemos. Aí, qual que é a resolução deles? Bom, o que a gente pode resolver, o que a gente pode ver, é o empírico. A gente vê ações dos indivíduos, etc. Por isso que o pós-modernismo tem uma tendência individualista. Você vê indivíduos. As estruturas, você dizer assim, essa estrutura tem problemas tais que tem que ser transformada. Bom, essa estrutura está fora do âmbito de análise, porque ela não é empírica. Relações de classe, isso não é empírico. Tem greve é uma coisa empírica. Agora, relações de classe, não. Capital também não é empírico. O dinheiro que o cara tem na conta bancária, isso é empírico. Então, o que a teoria pode fazer? Pode trabalhar nos indivíduos. Agora, essas estruturas não. Implicações disso, conservadorismo, porque como você não pode identificar, você não pode comentar as estruturas subjacentes, o que você faz? Você aceita aquelas estruturas. Acho, assim, eu a filosofia da ciência, eu acho que isso é a base das concepções pós-modernas em geral. Sim, mas arriscando muito, porque eu realmente não tenho tanto estudo nessas concepções pós-modernas. João é você, né? Bom, falso socialmente necessário é o mesmo que ideologia. Na ideologia alemã, o
Marx fala, em uma nota de rodapé, agora eu não sei a página, mas ele diz que até hoje todas as ideologias se resumiram a concepções falsas, não lembro exatamente a expressão, mas ele diz até hoje.